Prosseguindo no estudo de história de Israel, estamos no capítulo 7, a diáspora. Acabamos de falar sobre o governador Floro e as suas provocações tentando gerar uma revolta em Israel. Estamos estudando o período 64 da era cristã, ou seja, Jerusalém vai ser destruído no ano 70, faltam 6 anos. E o que nós estamos vendo antes desses 6 anos é os romanos provocando os judeus, provocando para eles se revoltarem. Vimos que o governador Floro falou para o povo: olha, vocês querem paz? Então quando chegar aí a próxima comitiva, a cavalaria romana, vocês têm que ir lá saudar. E foram muitas pessoas saudarem, mas na verdade a ordem era para jogar os cavalos em cima e vai acabar tendo uma grande matança de israelitas. Infelizmente foi isso que ele fez. Então agora, com todas essas ações contra os judeus, eles vão realmente se revoltar, porque também eles estavam suportando uma humilhação na religião deles. Ok? Então, capítulo 1, as 3 guerras judaicas contra os romanos. Então, primeiramente, número 1, vamos ver o que o próprio Flávio Joséfo diz sobre as profecias que surgiram sobre Jerusalém, avisos vindos, que eles entendiam, vindo de Deus, falando no templo, ouvindo vozes no templo. Uma série de sinais interessantes é o que Flávio Joséfo diz agora. Então o comentário primeiro diz, né? O anúncio do sofrimento de Jerusalém. Nos dias de Albino, 4 anos antes da guerra, um sacerdote andava pela cidade de Jerusalém anunciando a destruição. Veja o que Flávio Joséfo diz. 4 anos antes do começo da guerra, quando Jerusalém gozava ainda de profunda paz e de fartura, Jesus, filho de Anano, que era então um simples camponês, tendo vindo à festa dos tabernáculos, que se celebra todos os anos no templo, em honra de Deus exclamou: vós do lado do Oriente, vós do lado do Ocidente, vós do lado dos 4 ventos, vós contra Jerusalém e contra o templo, vós contra os recém-casados e as recém-casadas, vós contra todo o povo. Dia e noite ele corria por toda a cidade, repetindo a mesma coisa. Algumas pessoas de condição, não podendo compreender essas palavras de tão mau presságio, mandaram prendê-lo e vergastá-lo. Mas ele não disse uma só palavra para se defender, nem para se queixar de tão severo castigo, e repetia sempre as mesmas coisas, ou seja, existe uma voz contra Jerusalém. Joséfo prossegue. Os magistrados, então, pensando como era verdade, que naquilo havia algo de divino, levaram-no a Albino, governador da Judéia. Ele mandou açoitá-lo até verter sangue, e nem assim conseguiram arrancar-lhe um único rogo, nem uma só lágrima. Mas a cada golpe que se lhe dava, ele repetia com voz queixosa e dolorida: desgraça sobre Jerusalém. Quando Albino lhe perguntou quem ele era, de onde era, o que o fazia falar daquela maneira, ele nada respondeu. Assim despediu como um louco, e não ouviram falar com ninguém até que a guerra começou. Ele repetia somente sem cessar as mesmas palavras: desgraça, desgraça sobre Jerusalém. Sem injuriar, nem ofender aos que os maltratavam, nem agradecer aos que lhe davam de comer. Todas as suas palavras reduziam-se a tão simples presságio que a profecia com uma voz mais forte nos dias de festa.
Dessa forma, continuou durante 7 anos e 5 meses, sem interrupção alguma, sem que sua voz se enfraquecesse ou que se tornasse rouca, ou seja, ele continuou pregando. Então começou a pregar 4 anos antes da guerra, tá ok? E prosseguiu por 7 anos e 5 meses, ou seja, começou a guerra, né? Jerusalém está sendo destruída e ele está pregando essa mensagem contra Jerusalém. O comentário prossegue. Quando Jerusalém foi cercada, viu-se o efeito de suas predições. Fazendo então a volta às muralhas da cidade, ele se pôs ainda a clamar: desgraça, desgraça sobre a cidade, desgraça sobre o povo, desgraça sobre o templo. Tendo acrescentado: desgraça sobre mim. Uma pedra tirada por uma máquina derrubou-o por terra e ele expirou, proferindo ainda as mesmas palavras. Bom, eu coloquei esse relato histórico de Flávio Joséfo. Eu digo, não é impossível, né, que alguns israelitas estivessem realmente profetizando. Não é relatado se ele, em algum momento, teve contato com a fé cristã. O cristianismo, nesse período, era muito forte entre os judeus. Nós falamos na aula passada que autoridades no ensino de Israel, como Saulo de Tarso e Manaém, que é citado no livro de Atos, eram judeus assim de referência que acabaram aceitando o cristianismo. E muitos judeus estavam se convertendo. E se acontecesse de Jerusalém ser destruída e a profecia de Jesus, que todos falavam que não aconteceria nunca, a profecia acontecendo, como vai acontecer que Jerusalém será destruída, que é também a profecia de Daniel, ok? Quando verdes Jerusalém destruída, então o judaísmo será ainda mais enfraquecido. Em primeiro lugar, porque não tem mais templo. Os sacerdotes vão perder importância. A história de Israel, que nós vamos estudar a partir de agora, vai ser os escritos rabínicos, o que os rabinos falavam. Mas não vai existir mais culto, então os sacerdotes não terão mais função. O que vai acontecer? O ensino da Torá, né, que vai ser dominado pelos rabinos, é que vai ser mantido. Em alguns períodos de perseguição pelo Império Romano, nas mãos dos judeus eles vão sofrer muito, tá ok? Mas eles vão conseguir manter a sua fé, às escondidas, mas vão manter. Bom, o comentário prossegue. Joséfo também relata um sinal do céu, alertando os israelitas sobre a guerra. Veja o que ele diz. Um cometa que tinha a forma de uma espada apareceu sobre Jerusalém durante 1 ano inteiro. Então, sempre lembrando, aqui nós estamos tratando de história, não vamos tratar esse texto como as escrituras sagradas, mas um israelita que ele era testemunha ocular. Flávio Joséfo, ele fez parte dessa revolta. Ele vai estar entre os revoltosos. Então, ele está anotando as coisas que ele viu. Tá ok? O comentário prossegue. Quando os israelitas celebravam a Páscoa, viu-se uma luz ao redor do altar e do templo. Certamente um sinal de Deus para alertar os israelitas. Então veja o que Flávio Joséfo também diz sobre esse sinal. Antes de começar a guerra, o povo reunira-se a 8 de abril para a festa da Páscoa. E pelas 9 horas da noite, viu-se durante 1h30 em redor do altar e do templo uma luz tão forte que teria pensado que era dia. Então, uma pausa aqui para explicar a vocês. É claro que o tradutor colocou aqui 8 de abril. Essa tradução não é boa. Seria melhor deixar 8 de Nissan,
para os irmãos entenderem, porque 8 de Nissan não é 8 de abril, pode cair até no mês de março, tá ok? Então é 8 de Nissan. Por quê? Porque no dia 10º eles separavam o cordeiro e no 14º dia o cordeiro pascal morria, tá ok? Então eles disseram que eles viram uma luz, tá ok? Ao redor do altar, certamente está falando aqui do altar dos holocaustos, e do templo, né, que forma o lugar santo e santo dos santos. E prossegue. Os ignorantes tiveram-na como um bom augúrio, mas os instruídos e sensatos conhecedores das coisas santas consideraram-na como um presságio do que depois sucedeu. Né? Então, fica realmente de uma interpretação dúbia, né? Essa luz em volta do altar, o que pode ser? O altar está iluminado ou será que, na verdade, como se Deus estivesse ali, Deus vai sair? Surge um monte de interpretações do que seria, de fato, essa luz, né? Mas, além desses sinais, veja mais o que Flávio Joséfo falou. Outro sinal descrito por Joséfo foi a abertura da porta do templo, sem a participação de nenhum homem. Uma porta que necessitava de 20 homens para abri-la. Então a porta do templo era uma porta muito pesada. E o que ele vai dizer é que essa porta se move sozinha. Veja o que Flávio Joséfo diz. Pelas 6 horas da tarde, a porta do templo, que está do lado do oriente, que é de bronze, e tão pesada que 20 homens mal a podem empurrar, abriu-se sozinha, embora estivesse fechada com enormes fechaduras, barras de ferro e ferrolhos que penetravam bem fundo no chão, feito de uma só pedra. Os guardas do templo avisaram imediatamente o magistrado do que acontecera e lhe foi bem difícil tornar a fechá-la. Os ignorantes interpretaram-no ainda como um bom sinal, dizendo que Deus abria em seu favor suas mãos liberais para cobri-los de toda sorte de bens. Porém, os mais sensatos julgaram o contrário, isto é, que o templo destruir-se-ia por si mesmo e que a abertura de sua porta era presságio, o mais favorável que os romanos pudessem desejar. A segunda interpretação, podemos dizer até que se aproxima mais do que de fato vai acontecer, né? Como se Deus estivesse se retirando do templo. Isso para os judeus era inaceitável. Nenhum judeu interpretava pelo Antigo Testamento que eles acabariam por serem cortados da comunhão com Deus. Eles não interpretavam isso. Mas tem textos do Antigo Testamento, né, que anuncia a morte do Messias, ok? E diz que eles acabariam por rejeitar o Messias e o Messias iria e voltaria para o seu lugar, né? O comentário prossegue. Outro sinal foi visto no céu logo após a festa da Páscoa. Os carros surgiram no céu antes do amanhecer, cheios de homens armados, espinharem-se pela cidade de Jerusalém. Veja, Flávio Joséfo nos diz, um pouco depois da festa da Páscoa, né? A 27 de maio, também não é 27 de maio, ok? Seria no mês seguinte. A 27 de maio aconteceu uma coisa que eu temia relatar, de medo que a tomassem por uma fábula. Se pessoas que também a viram ainda não estivessem vivas, e se as desgraças que se lhe seguiram não tivessem confirmado a sua veracidade, antes do nascer do sol, viram-se no ar, em toda aquela região, carros cheios de homens armados, atravessar as nuvens e espalharam-se pela cidade como para cercá-las. Ou seja, eles tiveram uma visão de homens armados cercando Jerusalém.
e não parece ser para protegê-la. Não parece ser para protegê-la. Ok? O comentário prossegue. 50 dias depois da Páscoa, na festa de Pentecostes, que também era chamada de Festa das Cabanas, ouviu-se uma voz no templo interior para que todos saíssem daquele lugar. O templo interior era um lugar onde só os sacerdotes poderiam entrar, ou seja, seria o lugar santo, né? Joséfo diz: no dia de Pentecostes, os sacerdotes, estando à noite no templo interior para o divino serviço, ouviram um ruído e logo em seguida uma voz que repetiu várias vezes: saiamos daqui, né? Repetiu isso por diversas vezes. Então Flávio Joséfo está relatando o seguinte: estão acontecendo alguns avisos. Nós sabemos que a igreja, ela foi entre os cristãos, e relatado que houve profecias alertando que Jerusalém seria destruída. E assim eles atenderam essa profecia, saíram. O comentário prossegue. A esperança dos judeus na chegada do Messias os induzia a crer na vitória contra os romanos. Antes de ler esse tópico, vamos comentar, né? Os judeus, eles tinham sempre esperança, né? Porque tinham pessoas seguindo a fé judaica. A maioria desses, eles encontraram Jesus, ok? Mas outros judeus, eles tinham esperança que Deus mudasse esse quadro, porque o momento assim religioso de Israel, nesse período, de uma certa maneira, estava sendo próspero, porque as pessoas podiam vir ao templo, cultuar a Deus, e vinham de todas as partes do Império Romano, da Babilônia, né, tudo. Então isso ajudava muito o turismo em Israel, tá ok? Então, se por um lado eles eram prósperos, por outro lado eles estavam, infelizmente, com a religião enfraquecendo muito, ok? Mas como esses judeus aqui ainda não recebem Jesus, eles estão na esperança de um outro Messias chegar e vencer a guerra contra os romanos, né? Bom, Flávio Joséfo nos diz: se quisermos considerar tudo o que acabo de dizer, veremos que os homens perecem somente por própria culpa, pois não há meios de que Deus não se sirva para procurar-lhes a salvação e manifestar-lhes por diversos sinais o que eles devem fazer. Assim, os judeus, depois da tomada da fortaleza Antônia, reduziram o templo a um quadrado, embora não pudessem ignorar o que estava escrito nos livros sagrados, que a cidade e o templo seriam destruídos quando aquilo viesse a acontecer. Mas o que os levou principalmente a encetar aquela infeliz guerra foi a ambiguidade de outra passagem da mesma escritura, que dizia que se veria naquele tempo um homem de seu país governar toda a terra. Eles o interpretavam em seu favor, e vários, até mesmo dos mais hábeis, enganaram-se, pois aquele oráculo dizia que Vespasiano, então, fora criado imperador quando estava na Judéia. Mas eles explicavam todas essas predições segundo sua fantasia, e só conheceram seus erros quando ficaram completamente convencidos da sua inteira ruína e destruição. Bom, o que eles estão dizendo aqui não é uma referência às Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Seria alguma interpretação de um oráculo, de uma profecia que teria acontecido sobre Vespasiano, que era um grande general, que nesse momento ele ainda não era imperador, ele ainda vai se tornar imperador. É ele que vai dar início ao cerco de Jerusalém, ok? E aí, na verdade, Flávio Joséfo diz que nele é que se cumpre uma profecia que dizia que ele iria se tornar imperador. Qual a fonte
profecia é que a gente não tem como saber, né? Ok? Vamos dar uma parada aqui agora.